Olá, boa noite. Boa noite. Justiça de São Paulo decreta a prisão de 30 policiais civis de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eles são acusados de receber propina de traficantes ligados ao PCC. Na CPI da JBS, ex-advogado da Odebrecht diz que Rodrigo Janot pode ter usado documentos manipulados para denunciar o presidente Temer. Mas Rodrigo Tacla Duran diz que não acredita que Janot atuou de má fé. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admite que o governo ainda não tem votos para aprovar a reforma da Previdência. Ex-auditor da Receita Federal diz que ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, indicou nomes ligados a esquema de corrupção no CARF. O petista é um dos alvos da Operação Zelotes, que investiga a venda de decisões por parte de integrantes do Conselho. Ex-governador de Alagoas é alvo de operação da Polícia Federal. Teotônio Vilela, filho do PSDB, é acusado de receber propina da Odebrecht para superfaturar obras. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Tribunal de Justiça de São Paulo decreta a prisão de 30 policiais civis de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eles são acusados de receber propina de traficantes ligados ao primeiro comando da capital. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, os policiais também extorquiam suspeitos de crimes para livrá-los da cadeia. Os policiais trabalhavam em departamentos importantes da Polícia Civil de São José dos Campos, de investigações sobre drogas, homicídios e até no Garra, o grupo de elite de repressão a roubos e assaltos. O Tribunal de Justiça acatou o pedido de recurso do GAECO, o grupo que investiga o crime organizado do Ministério Público do Estado, e decretou a prisão preventiva de 30 policiais civis, um ex-policial, uma advogada e 4 suspeitos de tráfico. Segundo a denúncia, de agosto de 2015 até os dias atuais, funcionários públicos, prevalecendo-se das funções, promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa armada, concorreram para a existência e manutenção das atividades da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, liderada por Lúcio Monteiro Cavalcante, à época integrante do primeiro comando da capital. Através de manuscritos apreendidos nas investigações, o MP também apurou que os valores pagos aos policiais somaram R$ 276 mil. Por exemplo, entre outros pagamentos, policiais do Garra receberam R$ 33 mil em apenas 2 meses de 2015. A divisão de entorpecentes, a DISE, recebeu R$ 25 mil em novembro de 2015. Vários pagamentos de R$ 30 mil e uma mesada de R$ 2 mil paga todo dia 15. As investigações acontecem desde 2016. Por causa dessas anotações apreendidas, os promotores do GAECO passaram a monitorar conversas telefônicas dos traficantes. As escutas confirmam o pagamento de propina e mostram também que os policiais exigiam dinheiro para soltar suspeitos presos. Então, deixa eu falar uma coisa. Ele vai ser liberado e ele quer 10 mil para liberar ele. Meu Deus do céu. Só se pagar parcelado, porque 10 mil não tem. Os caras acabou de pegar 25 mil, meu, tio. Ô, bicho, o Garra tem bastante nós aqui, ó. Qual os caras? Garra. Falou que nós já demos dinheiro já. A Corregedoria da Polícia Civil vai instaurar procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta dos policiais de São José dos Campos e informa que eles serão encaminhados ao presídio da Polícia Civil. A corporação diz que não compactua com desvios de condutas e todos os fatos serão devidamente apurados. E o presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis afirmou que o PCC comanda 150 postos de combustíveis em São Paulo. Paulo Miranda Soares disse que o setor enfrenta concorrência desleal no estado, pois o crime organizado coloca os preços abaixo da média do mercado para aumentar as vendas e maquiar a lavagem de dinheiro. Segundo Soares, uma parceria entre a Secretaria de Justiça, o Ministério Público, o Instituto de Pesos e Medidas e a Associação Nacional do Petróleo investiga a rede ilegal, mas até o momento não teve resultados. O Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo de São Paulo informou que não vai se manifestar enquanto a FECombustíveis não comprovar a atuação do PCC no mercado. Ministro Dias Toffoli, do STF, nega a liberdade ao presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e para o deputado estadual Paulo Melo.
Jorge Pisciani e o deputado estadual afastado Paulo Melo, ambos do PMDB, foram presos há 2 semanas após a Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Operação Lava Jato. O deputado Edson Albertassi também foi detido. Os 3 são acusados pelo Ministério Público de receberem cerca de 130 milhões de reais em propina da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a FETranspor. O esquema, segundo a Procuradoria, teria começado nos anos 90, quando o ex-governador Sérgio Cabral presidia a Assembleia Legislativa do Rio. Hoje seria comandado por Pisciani, por seu antecessor na presidência da Alerj, Paulo Melo, e pelo então líder do governo Pezão, Edson Albertassi. Na decisão, Toffoli afirmou que o STF não deve, em regra, julgar pedido de habeas corpus que ainda não foi decidido em definitivo pelo STJ, instância abaixo do Supremo. O STJ já negou em caráter liminar os pedidos dos PMDBistas, mas o plenário da Corte ainda vai julgar o mérito da questão. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu agora à noite um habeas corpus para o ex-secretário da Casa Civil do governo Sérgio Cabral, Regis Fichtner. Ele foi preso na semana passada na Operação Safini, suspeito de receber propina de mais de R$1.600.000 de construtoras e empreiteiras e repassar os valores para políticos do PMDB ligados ao governo Cabral. Segundo os desembargadores do TRF, depois de solto, Fichtner está proibido de sair do país e tem que se apresentar em juízo a cada 60 dias. Na CPI da JBS, ex-advogado da Odebrecht diz que Rodrigo Janot pode ter usado documentos manipulados para denunciar o presidente Temer. Rodrigo Tacla Duran falou por videoconferência da Espanha, onde vive e tem cidadania. O advogado chegou a ser preso na Lava Jato por determinação de Sérgio Moro, mas conseguiu uma decisão para não ser extraditado. Ele foi acusado pelo Ministério Público de ter feito transferências pela Odebrecht no exterior. Segundo Tacla Duran, o sistema de propinas da empreiteira foi adulterado. Ele afirma ter identificado modificações após ter o nome apontado em irregularidades da empresa. A conclusão vem de uma perícia particular solicitada por Duran. Segundo o ex-advogado da Odebrecht, entre os dados sob suspeita estão extratos anexados pelo então procurador-geral na segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. De acordo com Rodrigo Tacla Duran, Janot usou os documentos referentes a este ano. O sistema da Odebrecht foi bloqueado pelas autoridades suíças em março de 2016, o que não permitiria modificações. No entanto, Duran acusa a empreiteira de ter manipulado os dados para satisfazer o Ministério Público Federal nas delações premiadas. O sistema Drauzio da Odebrecht foi manipulado e adulterado antes, durante e depois do seu bloqueio pelas autoridades suíças. Isso quer dizer que todas as informações e documentos desse sistema não se prestam para ser usados como prova para incriminar quem quer que seja, muito menos deputados, senadores e a presidência da República. Ou seja, a prova é viciada e nula. Mesmo acusando Janot, Rodrigo Tacla Duran exime o ex-procurador de ter atuado com má-fé. Ele também disse que o advogado Carlos Ucoloto Júnior, padrinho de casamento do juiz Sérgio Moro, lhe ofereceu acordo paralelo de delação premiada, que, se fechado, pagaria $5 milhões para reduzir a multa aplicada a Duran. Foi solicitado dessa forma. E qual foi a justificativa para esse pagamento por fora? Que justificativa ele usou para o senhor? Nenhuma. Eu também não procurei saber porque eu não gostei. Eu me senti constrangido. Aquilo ali estava mais parecendo uma extorsão. O juiz Sérgio Moro já declarou que Duran mentiu e que ele é foragido da justiça. Apesar das pressões de integrantes do governo, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse que o PSDB não rompeu com o governo Michel Temer. Aloysio Nunes é um dos 3 ministros que ainda tem cargo no governo após a saída de Bruno Araújo do Ministério das Cidades. O tucano participou de uma reunião no Diretório Nacional do Partido em Brasília hoje e, na saída, comentou a fala do ministro Eliseu Padilha da Casa Civil, que declarou à imprensa que o PSDB já está fora da base do governo Michel Temer. O PSDB apoia o programa do governo. O PSDB não rompeu com o governo. Participação do governo ou não é uma questão do presidente.
A saída do PSDB da base governista vem sendo discutida na legenda desde maio, quando as delações dos executivos da JBS Friboi originaram as denúncias contra o presidente Michel Temer. Os tucanos estão divididos entre os que querem permanecer no governo, liderados pelo senador Aécio Neves, e os que querem um desembarque imediato da sigla, proposta apoiada pelo senador Tasso Gereissati e também pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente Michel Temer quer apressar a saída do PSDB do governo a fim de recompor a base de apoio para a votação da reforma da Previdência no Congresso. A decisão ficou agendada para a Convenção Nacional do Partido em 9 de dezembro. Mas Michel Temer marcou para sábado, dia 2, um encontro com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deve assumir a presidência da legenda. O encontro entre os dois deve definir o desfecho da crise. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O chanceler Aloysio Nunes Ferreira Filho disse que o PSDB não pode se amesquinhar discutindo se fica ou não fica no governo Temer na convenção do dia 10. Bom, eu até concordaria com ele se ele estivesse liderando aí uma grande atuação do Brasil no mundo, à altura do tamanho do Brasil. O Brasil está em crise, o Brasil está desmoralizado, problemas morais, problemas econômicos, mas o Brasil é uma grande economia e um país importante no hemisfério sul. Então precisa ter uma diplomacia que não tem. Não se cuida de política diplomática num país que fica discutindo se o PSDB fica ou não fica no governo, tendo o PSDB já votado contra o Temer na segunda denúncia. Então não está com o governo. Aí vem o ministro Eliseu Padilha e se o Aloysio age e fala como se fosse o dono do PSDB, que aliás ele perdeu a eleição aqui em São Paulo, ele não apoiou o Dória não. O Padilha age como se ele fosse o chefe do governo, fala como se ele fosse o Temer. Ah não, vão ficar os ministros que são da cota do presidente. Quem foi que disse para ele que ele é o presidente? Não é, ao que me consta ele é o chefe da Casa Civil e o presidente ainda é o Temer, a não ser que ele tenha derrubado e assumido lá na calada da noite. Agora é isso aí, o governo Temer e o PSDB se merecem. Então, que se casem ou que se separem, né? Eu volto terça-feira que vem, direto ao assunto. Até! Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admite que o governo ainda não tem votos para aprovar a reforma da Previdência. A meta do governo era que a matéria fosse votada na Câmara na semana que vem. No entanto, hoje, Rodrigo Maia não quis fixar uma data para análise da proposta pelos deputados. O presidente da Câmara é um dos principais articuladores do presidente Michel Temer, na tentativa de aprovar a reforma previdenciária. Eu não posso dar data porque não tem voto. Eu só vou marcar a data se nós tivermos os votos. Então você começa a fazer uma projeção do que você está ouvindo, né, dos líderes. Você vê que está faltando muito voto para a gente poder aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é tida como a prioritária do Palácio do Planalto, mas o governo enfrenta resistência da base, que teme que o texto seja impopular. Isto porque no ano que vem, os deputados vão tentar a reeleição. Receoso de sair derrotado em plenário, o governo já fez diversas modificações. Entre as alterações para tentar agradar a base, o governo manteve a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Mas o tempo mínimo de contribuição caiu de 25 para 15 anos. Já para se aposentar com 100% da renda média, a contribuição ficou em 40 anos. Para passar na Câmara, são necessários 308 votos. Segundo Maia, a base do governo está desgastada desde a votação da segunda denúncia contra o presidente Temer. Você ganha de 208 a 184, é uma demonstração que a base não está articulada da forma como a gente precisa que ela esteja para votar a reforma da Previdência. É isso, o trabalho do presidente, do articulador político, dos líderes da base, é organizar a base para isso. O meu trabalho como presidente é pautar. A Justiça Federal suspendeu a veiculação de propagandas do governo em favor da reforma da Previdência. Na decisão, a juíza Rosimeire Gonçalves de Carvalho, de Brasília, determina multa de R$ 50 mil ao dia em caso de desobediência.
A ação foi apresentada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Nas propagandas, o governo diz que, com o corte de privilégios, o país terá mais recursos para cuidar da saúde, educação e segurança. A argumentação da Associação dos Auditores é que as peças não têm caráter educativo e apresentam mensagem inverídica. A alegação foi acatada pela juíza federal, que entendeu que o conteúdo ludibria o cidadão ao confundir as fontes de custeio da Previdência. A multa para descumprimento da sentença é de R$50 mil por dia contra o governo federal. De acordo com o Palácio do Planalto, a Advocacia Geral da União vai apresentar recurso cabível assim que for intimada. Ex-auditor da Receita Federal disse em delação premiada que ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT, indicou nomes ligados a esquema de corrupção no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Segundo Paulo Roberto Cortes, o ex-ministro escolhia nomes para beneficiar empresas privadas endividadas. E que o então conselheiro Valmir Sandri, que falava que era amigo de Mantega, convidava pessoas de quem pudesse obter vantagens. Uma das empresas citadas é a Cimento Penha, que teria pago propina para ter anulada uma multa de R$57 milhões. Mantega é um dos alvos da Operação Zelotes, que investiga venda de decisões por parte de integrantes do Conselho. O ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma foi denunciado pelo Ministério Público Federal no início do mês por corrupção passiva, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro. O advogado de Mantega, José Roberto Batóquio, ex-presidente nacional da OAB, disse que a nomeação dos integrantes do CARF não é um ato meramente discricionário do ministro da Fazenda e que os candidatos são indicados em listas elaboradas por vários órgãos, como a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Polícia Federal e o Ministério Público de Alagoas cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em locais ligados ao ex-governador Teotônio Vilela, filho do PSDB. Ele é acusado de receber propina da Odebrecht para superfaturar obras no estado. A Operação Caríbdes da Polícia Federal foi realizada em 4 estados. O objetivo foi recolher documentos que comprovem o superfaturamento de 2 obras do Canal do Sertão Alagoano, superfaturadas em quase R$80 milhões pelas construtoras Odebrecht e OAS, com apoio de integrantes do governo Teotônio Vilela Filho, do PSDB. A operação da Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador Tucano e o ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Marco Fairman. Segundo o delator da Odebrecht, Alexandre Bizelli, o superfaturamento das 2 obras do Canal do Sertão de Alagoas gerou uma contribuição ilegal de R$2.800.000 para Teotônio Vilela Filho entre os anos de 2009 e 2014. O valor equivale a 5% do valor do contrato, segundo o ex-diretor da Odebrecht no estado. Por meio de nota, Teotônio Vilela Filho diz que é o maior interessado pela elucidação das investigações e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. O Tucano afirma ainda que tem consciência de que não praticou nenhum crime e que a verdade será restabelecida. Noite fria e com chuviscos aqui em São Paulo. O termômetro registra agora 18 graus, mas a sensação é de apenas 14. Vamos à previsão para amanhã, com Mariana Armentano. Pode pegar o guarda-chuva que o dia vai ser bem estável amanhã, mas o sol volta a predominar no final de semana. Nessa sexta-feira teremos mínima de 17 graus de manhãzinha e máxima tarde só de 23, com chuvas a qualquer hora. Aí no final de semana o sol volta a aparecer e não há mais chuvas previstas. No sábado, a máxima deve ficar em torno dos 25 graus e no domingo o tempo abre mais, chegando a fazer até 27 graus aqui na capital. A Marinha Argentina anunciou agora à noite que não há mais esperança de encontrar sobreviventes no submarino San Juan, desaparecido há 15 dias. O porta-voz Henrique Balbi afirmou que as operações de buscas pelo submarino continuam, mas agora só no fundo do mar. Não foram encontradas nenhuma evidência de naufrágio nas áreas exploradas.
Balbi justificou o fim da procura por sobreviventes, alegando que o pedido de buscas já havia sido estendido. Na semana passada, a Marinha afirmou que uma explosão foi detectada após o último contato do submarino. A notícia provocou revolta e foi recebida pelas famílias como uma confirmação da morte dos 44 tripulantes. Alguns países que auxiliavam nas buscas, incluindo o Brasil, já suspenderam a ajuda. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fica agora com o Rony Ivon no Todo Seu. Até amanhã. O Padre Alessandro Campos recebe compositores de grandes sucessos na festa sertaneja. Nesta sexta, 10h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.